Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no primeiro livro de Crônicas, capítulo 12, versículo 38. Vamos ler só um versículo. Primeiro Crônicas, capítulo 12, versículo 38. Eu queria que vocês projetassem na ARA, por favor. Só esse texto aí, os demais. Coloquei o tema dessa mensagem: escolha Jesus para ser o rei do Brasil. Depois de algumas mensagens e algumas muito tempo agora, né, a gente falando em política e muito falando-se em candidatos, em pessoas. Hoje eu gostaria as músicas falaram muito sobre isso daí. Acima de qualquer candidato, acima de qualquer homem, de qualquer governo humano, que a gente como igreja, como servo desse Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que nós possamos escolher hoje, instituí-lo, não apenas como Rei da nossa vida, do meu coração, do teu coração, mas que eu possa escolher para que Ele venha reinar na nossa casa, aonde quer que eu esteja, mas na nossa nação também. E como fazer isso? Né? Às vezes vai para além de escolher um candidato que mais se aproxime, que mais defenda os valores, e a igreja, eu percebi que a igreja se levantou um pouquinho para defender essa causa também. Mas e aí? E se candidato A for eleito ou candidato B for eleito? A igreja vai parar? Dependendo quem for eleito, a igreja recua, dependendo quem for eleito, a igreja avança, ou vice-versa? Não. E eu queria ler um texto aqui para que a gente pudesse sair daqui hoje com uma responsabilidade que vai para além da política, que vai para além daquele que vai representar a gente no governo humano, mas da responsabilidade que nós temos já, como súditos daquele que nos representa, ou seja, daqueles como súditos e daquele que nós representamos aqui na terra, e que nós precisamos fazer algumas coisas, ter algumas atitudes, que hoje eu possa sair daqui mais inspirado do que nunca, mais do que alguns políticos conseguiram inspirar pessoas, porque eu percebo que parece que pessoas têm o poder de inspirar pessoas, mas às vezes eu percebo que parece que o próprio Deus, a palavra dele, que é poderosa para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, mas parece que no coração do homem parece que não tem um impacto tão grande como às vezes uma palavra humana. Que hoje, pelo contrário, que hoje essa palavra de Deus possa ser inundada com a presença dele, possa mover o nosso coração e nos mobilizar muito mais do que qualquer homem já conseguiu mobilizar um exército humano para a glória dele. Amém? Então, tema: escolha Jesus para ser o rei do Brasil. Texto, 1 Crônicas 12, 38. Diz assim esse versículo, e eu quero pegar um gancho da pregação passada. Se você não assistiu, eu convido você a assistir no nosso canal, que vai te ajudar, canal do YouTube. Diz assim a palavra de Deus: todos esses homens de guerra, postos em ordem de batalha, vieram a Hebrom, resolvidos, determinados a fazer Davi rei sobre todo o Israel. Também todo o resto de Israel era unânime no propósito de fazer a Davi
rei, ou constituir Davi como rei de Israel. Queria dizer que nessa época, Israel estava sofrendo algo muito interessante. Ele estava tendo uma disputa sobre dois reis. Nessa época, dois reis disputavam o trono. No caso, Saul, o primeiro rei de Israel, e Davi, o segundo rei de Israel. Saul, ele tinha tido uma oportunidade de ouro. O povo quis um rei, queria um rei, como todas as outras nações. Mas tem algumas pessoas que falam, não, Saul foi o povo, foi o homem que escolheu, e Davi foi Deus que escolheu. Não, Deus escolheu, Deus aponta Saul para Samuel, e Samuel vai lá e unge. Saul foi escolhido por Deus, mas ele teve uma oportunidade de ouro, para começar a conduzir o povo à vontade de Deus, ser um representante, ser aquele que governaria o povo, mas que conduziria o povo a uma conquista, a uma vida próspera, a conquistar toda aquela terra prometida que ainda não tinha sido conquistada, mas que era responsável para levantar um exército, e com a bênção de Deus, e com as promessas de Deus, se tornar a nação poderosa desse Deus Todo-Poderoso. Mas Saul, ele perde a oportunidade, porque num determinado momento ele para de dar ouvido para Deus, e começa a seguir o seu desejo. Ele começa a desobedecer a Deus, e começa, não, eu vou seguir os meus caminhos, eu vou fazer a minha vontade. De repente Deus fala através do profeta, olha, você vai chegar ali, você vai destruir aquela nação, você vai destruir todo aquele povo, você não vai pegar despojos, você não vai fazer nada. E ele chega e ele desobedece. E ainda quando o profeta chega para disciplinar, para falar, o que foi, Saul, o que você fez? Ai não, eu peguei os despojos para consagrar para o Senhor. E daí vem a frase, mais bem-aventurado, ou melhor coisa é obedecer do que o sacrificar. Não adianta a gente desobedecer quando Deus fala, olha, Deus pede algo para a gente não faz, e depois fica, não, sabe o que é? É que eu estou fazendo melhor, é por causa do Senhor. Não, sabe, a melhor coisa que os filhos de Deus têm é a obediência. E Saul, por conta da sua rebelião, da sua desobediência, ele é rejeitado como rei. E ele é substituído, Deus o rejeita, a ponto de chegar para Samuel, que tinha escolhido, tinha ungido, e que ficava tentando ainda, Saul, olha, você está desobedecendo, Saul, por que você fez? E daí Deus chega, Samuel, até quando você vai ficar tentando? Eu já desprezei Saul, eu já rejeitei, eu já tenho um outro, que esse achei o homem segundo o meu coração, o rei segundo o meu coração, que me agrada em tudo, que é obediente. Então daí Deus tira Saul da jogada e escolhe Davi, que era o homem segundo o coração, que assim como Saul era o cara, fala que ele se destacava dos outros homens, ele andava por cima, dava para se ver Saul, mesmo onde tinha um monte de homem, dava para ver, porque ele era alto, ele era bonito, ele era forte, ele era de uma tribo mais pompa. Saul já tinha panca, já tinha pinta de rei, tinha armadura de rei. Mas de repente Deus começa a olhar lá para trás, atrás das ovelhas, para um menininho pequeno, que não tinha pinta de rei, que não tinha armadura de rei, de uma cidadezinha, de uma tribo pequena, o mais rejeitado dos irmãos, mas que tinha um coração totalmente voltado para o Senhor. E daí Deus pega e vai lá e manda Samuel, vai lá ungir, porque eu já escolhi o meu rei, o rei que vai realmente, desse rei, vai sair o meu escolhido, aquele que vai salvar a humanidade, é o descendente de Davi, como a gente canta, a raiz de Davi.
E de repente, Davi é ungido rei. Só que ele é ungido lá na casa dele. Mas o rei que foi rejeitado por Deus, o rei que queria fazer a sua vontade, ele fica bravo. E ele não permite. E começa uma guerra do rei Saul, ou do rei do homem, da vontade do homem, da rebelião contra Deus, contra o homem que foi escolhido, do rei, do governante que foi escolhido por Deus. Não, eu não estou falando de Lula e Bolsonaro, não. Pode ficar tranquilo. Mas aqui é um paralelo sobre o primeiro governante de Israel e sobre o segundo governante de Israel. Sobre o primeiro governante da humanidade que recebeu uma missão e por causa da sua desobediência e por conta da sua rebelião contra Deus, Deus teve que mandar um segundo governante, um segundo rei. Eu estou falando que Saul, você sabe que o Antigo Testamento, eu falei domingo passado isso, ele é cheio de figuras, de representações para trazer luz para o nosso tempo. Quero dizer que Saul representa Adão. É aquele que Deus escolheu para governar o governo sobre toda a terra, sobre os animais, sobre o homem. Comece a produzir homem segundo a minha imagem, mas por causa de uma desobediência, de uma rebelião, os descendentes desse começam a se rebelar. O reino de Adão transforma-se num reino rebelde, descendente de rebelião, de rebeldia. Mas não tem problema. E inclusive essa frase, achei Davi, o homem segundo o meu coração, é para Davi, mas se expressa e se leva para Jesus também. Porque daí Jesus é o segundo governante do mundo, da humanidade, que vem, assim como Davi, que agora Deus escolhe Davi como rei, o segundo governante, que esse vai fazer toda a minha vontade. Esse não é desobediente, esse não se rebela, esse tem comunhão, esse tem prazer, esse tem desejo de fazer a minha vontade. Davi representa o governo de Jesus sobre nós. Adão, representado por Saul. Davi, Jesus representa Davi. Então, dois governos. E eu queria, para que você entendesse mais, quero ler alguns textos. 1 Crônicas 10, 13 e 14 diz assim sobre Saul: Saul morreu porque foi infiel ao Senhor, não guardou a palavra do Senhor e chegou a consultar uma médium em busca de orientação, em vez de consultar o Senhor. Por isso o Senhor o entregou à morte e deu o reino a Davi, filho de Jessé. Saul representa o reinado de Adão, que não aproveitou a oportunidade e desobedeceu, e foi substituído por Davi, que simboliza Jesus, o segundo governante, obediente, segundo o coração. Jesus, descendente de Davi, e como Davi, nasceu em Belém, humilde, longe dos holofotes, não tinha as armaduras de um rei, mas já tinha sido ungido rei por Deus, já tinha sido escolhido, assim como Deus escolhe Davi, lá, sem ninguém saber. Quando Davi foi escolhido, ninguém sabia, o Israel não sabia, o exército de Israel, o povo de Israel não sabia. Davi estava tocando a harpa, Davi tinha matado o gigante, estava todo mundo comemorando Davi como um herói, mas ninguém sabia que ele já tinha sido escolhido rei. Jesus nasceu numa manjedoura, mas o povo que ele veio para ser o rei, não sabia, não conhecia. Por quê? Porque ele foi ungido na casa do Pai, desde a eternidade. Ninguém sabia que Davi tinha sido ungido rei, porque ele foi ungido lá na casa.
mas ele já tinha recebido uma unção, uma aprovação de Deus, do Pai. Jesus já tinha recebido a aprovação, a unção do Pai desde a eternidade, mas ele nasce numa manjedoura, ele cresce humilde, mas ele já é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele é o descendente de Davi, ele é o segundo Adão que vai governar todas as nações. Um texto que todo mundo, não sei se você já sabe, já ouviu: pede-me e eu te darei as nações como herança por herança. É dirigido a Jesus. Jesus, o próprio Pai, falando: pede e eu te darei as nações por herança. Todas as nações pertencem ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, embora essas nações não saibam ainda, porque ainda ele não se manifestou como ele ainda vai se manifestar. Mas precisa de algumas coisas acontecerem, como a gente vai estudar um pouquinho aqui. O primeiro Adão, Saul, representa o reino humano, que se rebela contra Deus, que não quer a vontade de Deus sobre a terra, ou sobre o seu governo. Saul, ele começa a rejeitar tudo que Deus falava, tudo que os profetas falavam. Não vamos fazer mais. Davi representa a vontade de Deus. Não, eu quero trazer a arca. Quando ele erra, quando ele percebe que dá ruim as coisas, ele volta, ele se arrepende. Ele: não, eu quero fazer. Quando fala: achei a Davi, segundo meu coração, aquele que quer fazer toda a minha vontade. Jesus, ele fala, quando ele veio, ele fala: eu revelo a vontade do Pai. Ele lá no Getsêmani, aonde ele queria: se possível, Pai, passa de mim esse cálice. Ou seja, eu não queria enfrentar a cruz, eu não queria enfrentar toda essa situação, mas contudo, seja feita a tua vontade, porque eu sou o Rei que fui responsável por estabelecer a tua vontade aqui na terra. Eu sou responsável, eu sou o Rei que representa a vontade divina aqui na terra. Você quer que algumas relações, Isaías 9, 6 e 7. Deixa eu ver. Isaías, pode ser tudo na NVI agora. Isaías 9, 6 a 7, tem uma profecia sobre Jesus. Olha como que fala, como se refere a Jesus. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio, e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Jesus veio para recuperar o governo perdido em Adão e estabelecer o seu governo de paz, justiça e equidade. E é o reino de Davi que ele vai dar prosseguimento. Apocalipse 22, 16, 17. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês este testemunho concernente às igrejas. Eu sou, falando dele mesmo, Jesus, eu sou a raiz e o descendente de quem? Eu sou a raiz e o descendente de Davi, e a resplandecente estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aqui está um segredo que eu quero começar. Aqui já começa a chave da mensagem. Você sempre ouviu falar: o Espírito e a noiva dizem vem. Não é só o Espírito é a voz do céu. Tem faltado a voz da terra, que é a noiva. O Espírito tem falado: eis que ele vem, eis que ele vem. Mas a noiva às vezes não tem correspondido.
e não tem falado: eis que existe um governo, eis que existe um rei, e ele vem, e ele virá, porque daí sim, o Espírito e a noiva, é a voz do céu e a voz da terra, falando: ele vem. Nós temos um rei, é o rei no céu, mas é o rei estabelecido aqui na terra, é o rei que é reconhecido no céu, mas é o rei que é reconhecido aqui na terra, por a sua noiva. Mas a sua noiva às vezes está achando que ele é só rei lá no céu. Aqui na terra o rei é o Bolsonaro, o rei é o Lula. É lógico que eles são estabelecidos e a gente, como eu falei, durante 3 domingos a gente tem as responsabilidades. Mas a igreja às vezes tem se levantado para defender reinos humanos. E às vezes não tem se levantado com o mesmo ímpeto para defender e se falar e se propagar o reino, que é um reino que não terá fim, que não é um reino de 4 anos, que não é um reino de 8 anos, não é um reino de época, é um reino eterno, no qual eu e você somos cidadãos, somos chamados para sermos embaixadores desse reino, somos a noiva desse rei, e muitas vezes não temos falado. É igual aquela namorada que conversa com os amigos, tem amizade com todo mundo na faculdade, passa 6 meses, está todo mundo afim dela, e daí de repente, todo mundo chega e ela brinca, ela faz graça para todo mundo e não sei o que, e de repente um dia o noivo aparece do nada, oi, daí ela vai com a maior cara lavada, lá na lanchonete da faculdade, lá um dia todo mundo olhando, o que é? É meu noivo. Nossa, mas você tinha noivo? Eu acho que a igreja, muita gente da igreja, o dia que começar a falar do noivo, vai falar assim: você tinha noivo? Você tinha rei? Eu achei que você não tinha, porque você nunca se manifestou, você nunca falou. Ele vem. Só o Espírito falava. Atenção, aqui começa a chave da nossa palavra hoje. Davi já tinha sido ungido rei nesse momento, mas existe uma guerra entre o reino de Deus, que Deus ungiu e que estabeleceu para ser o rei de Israel, mas existe um reino humano que fez de tudo para que o reino de Deus, que na pessoa de Davi, que era o rei escolhido por Deus, ungido por Deus, na sua casa, não assumisse o trono. No caso, representado por Saul, pelo seu exército, depois representado por Absalão. Existe um exército, existe reis desse mundo não querendo que o rei ungido por Deus se estabeleça sobre a nação. Dá para entender? Davi já tinha sido, Deus já tinha escolhido, Samuel já tinha ungido, Davi é o rei de Israel. O que precisa mais? Sabe o que precisava? Precisava de um povo para o aclamá-lo como rei. Deus já reconhecia, já tinha reconhecido, o profeta já tinha reconhecido, a família, alguns, os pais já tinham reconhecido, já tinha um grupo, mas para ele se tornar rei da nação, precisava de um povo se responsabilizar, um povo começar a guerrear, um exército falando assim: acabou, chega de palhaçada. Aqui nessa nação existe um rei que foi estabelecido por Deus, e a vontade é que ele reine, que ele governe. A nossa nação não está prosperando, não está indo para frente, porque até hoje quem está reinando, quem está governando é um governo humano, é um governo do egoísmo, não é um governo da justiça, de paz, de equidade, porque esse governo que foi estabelecido por Deus está aqui escondido. Enquanto todo mundo fica aí brincando, sabe o que nós vamos fazer? Eu vou me levantar como um exército e vou falar: dá licença aqui, o rei Davi está chegando, abra portais eternos para que entre o rei da glória.
Davi já tinha sido ungido por Deus na sua casa, mas para começar a reinar sobre nação, ele precisava de um povo. O rei escolhido por Deus precisa de um povo para pelejar por ele. Precisa de um povo que o represente, que fale para a nossa nação. Existe um rei acima de todo rei, e esse rei se chama Jesus Cristo. Ele é o rei da minha vida, ele é o rei da minha casa, ele é o rei, e ele vai ser o rei dessa nação. Cadê? Tem soldado desse rei hoje aqui? Tem um povo que está disposto a se levantar, assim como muita gente se levanta para defender Lula, para defender Bolsonaro, para defender tantas pessoas. Cadê o povo de Deus para se levantar e falar: aqui está o exército do Deus vivo, do rei de Israel, do rei da PIB Pirajuí, do rei dos reis, do rei que é o rei eterno. Independente do que aconteça hoje, no final da noite, amanhã, eu sei que eu vou ser um soldado desse rei, e vou enfrentar independente do que seja. Eu tenho um rei, e vou fazer de tudo para que esse rei reine não apenas no meu coração, mas que reine na minha nação, que reine na minha cidade, que reine na minha casa. E eu vou ser um porta-voz dele, eu vou ser um embaixador dele, eu vou ser um atalaia dele. Jesus foi ungido rei por Deus na sua casa, na eternidade, mas ele precisa de um povo que esteja disposto a representá-lo para a nossa nação, a ser soldado, se tornar um arauto. Arauto era aquele que ia na frente do rei e que falava: agora chegou, diante de vocês vai entrar o fulano de tal, abram as portas, fiquem em pé. Cadê os arautos do rei Jesus? Ai, pastor, eu tenho vergonha. Então os arautos do diabo estão se levantando, os arautos de Saul estão dominando, enquanto o rei de justiça, paz, que pode trazer paz, prosperidade, salvação, vida, está lá, ainda na caverna, porque está faltando arrumar os 300 valentes para falar: Davi, nós vamos com você. E o problema é que esses 300 não acordaram que independente não é questão de número, é questão de daí agora eu vou entrar no meu tema, entrar na palavra. Eu só li um texto, eu quero ler de novo para você, porque esse versículo nos mostra algumas atitudes que esse povo precisa ter e ser, agir. E eu quero ler de novo com o tempo, pausadamente, para tirar algumas lições aqui, rápido, já foi muito, mas eu quero ler de novo. Todos esses homens de guerra, postos em ordem de batalha, vieram a Hebrom, resolvidos, determinados a fazer Davi rei sobre todo Israel. Também todo o resto de Israel era unânime no mesmo propósito de fazer a Davi rei. Já deu para pegar algumas lições que você precisa ser, para fazer, para a gente poder, para a igreja de Cristo poder estabelecer ele sobre rei da nossa nação? Primeira atitude, primeira coisa, primeiro princípio, precisamos de preparo. O povo de Deus precisa de preparo para estabelecer Jesus como rei. Não é só frequentar a igreja, meu querido. Sabe por que nós não estabelecemos Jesus sobre realmente como rei, os valores desse rei? Porque eles acabam não sendo o valor da nossa nação, porque tem faltado muito preparo. O texto diz que todos os homens de guerra. A gente não tem percebido que nós estamos numa guerra, e a gente vai perceber que tanto no Antigo Testamento se fala muito sobre guerra, e daí você vai para o Novo Testamento, só que agora no Novo Testamento se fala muito sobre guerra, mas agora a guerra é o quê? Espiritual. Lá
Tinha que ter preparo de guerra, soldado, armadura, ou de repente a intervenção divina. Aqui as nossas armas não são carnais, mas sim poderosas em Deus. É poderosas em quem? Poderosas em quem? E eu preciso, para ter essas armas, se essas armas são poderosas em Deus, eu preciso me relacionar com Deus. Para adquirir essas ferramentas, para adquirir essas armas, eu precisaria começar a me relacionar com Ele. Eu precisaria começar, é a oração, é a palavra, é o tempo com Ele, é o jejum. São algumas coisas que vai para além do apenas conhecer, apenas saber quem é, apenas ser simpatizante. Eu posso saber quem é o Neymar, mas eu não sei nada sobre a vida dele, eu não gozo dos benefícios, eu não tenho os benefícios do Neymar. Eu posso saber do Neymar, mas por eu não me relacionar, não ter intimidade com o Neymar, eu não ganho passagem para ir assistir ele lá na França, eu não vou ganhar passagem, nem pouso lá para ir assistir a Copa. Mas quem é íntimo dele, quem se relaciona com ele, quem é amigo dele, sabe, vai assistir a Copa de graça, bancado por ele. Sabe, porque as armas dessa pessoa são poderosas no Neymar. A pessoa não tem tanto recurso financeiro, mas tem amizade com o Neymar. Que legal. Dá para entender? Eu não sei tantas coisas, eu não tenho dinheiro, eu não tenho posição, mas eu tenho intimidade com Deus. Então eu tenho alguns benefícios que tem gente que está vendo. Por isso que eu posso às vezes entrar num hospital e declarar, e posso falar, porque a minha autoridade não vem de mim mesmo, mas vem daquele que eu me relaciono todos os dias, que eu entro na sala do trono e começo a me ajoelhar e começo a agradecer. Eu falo: Deus, eu não era ninguém, não sou ninguém, ficava atrás das malhadas, com vergonha de falar, com vergonha de orar, com vergonha de tudo, mas graças a Deus as minhas forças não estão nisso, mas estão no Senhor, elas são poderosas no Senhor. Então hoje eu posso ser um valente, posso me colocar na fileira do teu exército e falar: aqui eu represento um rei, e eu quero fazer com que esse rei se torne o rei de Pirajuí, o rei de Bauru, o rei da nossa região, o rei do nosso estado, porque eu quero que todo mundo tenha o benefício de ser governado por esse rei justo. Não quero brigar com ninguém, não quero colocar isso goela abaixo, porque quando eu falo isso, eu quero benefício de todos esses, inclusive quem é contra esse rei, porque esse rei é tão bom que ele faz chover sobre bons e maus, sabe? Mas falta, como que a gente vai estabelecer, querer-se? Não, pastor, sabe por que a igreja tem se calado diante de tudo que ela tem visto? Por falta de preparo. E eu vou colocar preparo aqui, por falta de unção, por falta de intimidade, porque a unção é gerada pela intimidade, que é gerada pela santidade, que é gerada por tempo, por temor, por de repente falar assim: não, Senhor, como que eu vou querer que o Brasil te reconheça como rei, se eu mesmo não te reconheço? Porque se o Senhor é o rei, o Senhor é soberano. Rei, quando se falava rei na Bíblia, é soberano, era o soberano que tinha a palavra, e eu não ficava: ai, Senhor, mas isso pode, isso não pode, ai, mas e isso, ai, não vou fazer aquilo, daí depois, não, era o que tinha um cetro na mão, se ele erguesse era uma coisa, se ele abaixasse era outra, é a palavra dele, ele é rei sobre a minha vida. Se for possível, passa de mim esse cálice, contudo, o Senhor é o rei sobre a minha vida. Então, se o Senhor é o rei sobre a minha vida, eu começo a buscar a tua palavra, eu começo a buscar um tempo com o Senhor, eu começo a orar, as tuas coisas passam a ser importantes para mim. Não é só dinheiro, não é só trabalho, não é só posição, não é só, não, o que o outro acha? Não, o que o outro acha é menos importante do que o que esse rei acha. Tem muita gente que está mais interessado no que todo mundo acha, mas o que o rei acha? Você não realmente, desse jeito vai ser difícil você se tornar um guerreiro, porque se for para a guerra sem preparo,
Por isso que tem muita gente que abre a boca. Sabe por que eu não falo, pastor? Um dia eu estava lá, falei, não sei o que, levei tanta burdoada. Lógico, levou tanta burdoada porque você não sabe nem, você não sabe 2 versículos da Bíblia. Você não lê a Bíblia, você não ora, você não faz nada. Porque se você lesse a Bíblia, o Senhor falou que Ele levaria você diante de reis, mas que você não precisaria se preocupar, porque naquela hora o Espírito dEle falaria, colocaria na tua boca o que você teria que falar. E os discípulos experimentaram isso. Por que a gente não experimenta? Porque a gente está indo só onde a gente quer, a gente não obedece Ele. Então está difícil de, talvez realmente seja, deixa o Lula como rei do nosso país, deixa só o Bolsonaro, vão ficar apelando para os homens só, porque colocar esse rei, eu preciso me preparar, eu preciso me dedicar, eu preciso me consagrar, eu preciso de preparo. Segunda coisa, esse texto fala, além desses serem homens de guerra, que tinham preparo, eles estavam postos em ordens, em ordem, em fileira de batalha. Isso daqui mostra organização. Não é do teu jeito. Não dá para a gente colocar, vamos apresentar Davi como rei aqui sobre Israel. Então vamos. Eu acho que a gente tem que fazer isso. Eu acho que eu vou sair gritando lá naquela cidade, e você sai para quê? Não, peraí, tem um inimigo aí, tem um exército, é uma guerra, não dá para cada um. Peraí, tem um general, quem já serviu o exército aqui, quem soldado, peraí, a gente precisa ouvir a estratégia, tem uma estratégia de guerra, tem hierarquia, tem o comandante, tem o general, não dá para num campo de batalha, eu acho melhor a gente ir para a esquerda, não, eu acho melhor para a gente ir para a direita, não, eu acho melhor, não, tem que estar cada um na sua fileira, cada um no seu lugar, cada um exercendo o seu dom, e cada um de alguma, quem que vai falar é o sargento, é o tenente, é quem de alguma maneira foi escolhido, foi preparado para aquilo. Sabe, eu tenho percebido as igrejas, e aqui vai, independente de igreja certa ou igreja errada, eu percebo igrejas que não são as mais corretas teologicamente, não são as igrejas que, se eu fosse ver biblicamente, as mais assim, falar assim, não, aquela igreja é impecável na teologia ou na verdade, no que prega, mas por causa das suas organizações, por causa da sua organização, porque as pessoas, olha, não, é todo mundo, é assim, é aqui que funciona assim, essa igreja funciona assim, então não adianta um querer fazer aquilo, não é cada um faz o que quer aqui não, a igreja vai toda para lá, a igreja vai, você vê que a igreja cresce, a igreja funciona, a igreja dura não sei quanto tempo, e daí você vai para outras igrejas, que tem uma teologia, talvez as mais próximas da verdade, mas cada um faz o que quer, não, o que você quer? Eu quero pintar a parede rosa, o outro quer pintar a parede preta. Então faz o seguinte, vamos fazer, cada um pinta do que quiser, a igreja fica parecendo um lugar, é assim, mas tá bom, vamos servir a Deus assim. Essas igrejas, e eu vou colocar essas instituições, estão acabando, não estão durando, pelo contrário, estão minguando. Sabe por quê? Porque cada um faz o que quer, não tem um líder que fala assim, gente, não funciona como exército, fala assim, não, é aqui, é assim, não se deram conta que a igreja está numa guerra, tem que ter voz de comando, não, isso é autoritarismo, não é autoritarismo, é orientação, é assim para a gente funcionar, se amanhã depois tem que, é assim, não dá. Não, eu quero fazer célula assim, o outro quer fazer célula assado, o outro quer fazer célula de outro jeito, não dá certo, o outro não, eu acho que tem que ter aqui, o outro que tem, não funciona assim, a gente está numa luta que tem que ter orientação, para que a gente consiga realmente os objetivos, lembrando que a nossa luta não é contra a pessoa,
não é contra, é contra os principados que querem impedir um rei. Não adianta eu ir lá falar, o rei é assim, o rei é assado. Não, precisa ter o mesmo discurso, isso vai mais para frente. É um povo que precisa estar alinhado, todos andando para o mesmo lado, afinado, e assim por diante. Amém, meus queridos? Não se coloca Jesus, e isso talvez seja uma das maiores, os evangélicos, por que tem aquela igreja, por que tem aquela outra igreja, era uma divisão, cada um, um faz isso, outro faz aquilo. Agora parece que está começando a melhorar algumas coisas, está começando a alinhar um pouco, porque era uma bagunça, agora está começando, independente, não estou falando de ser tudo, pensar tudo igual, isso não tem como pensar tudo igual, mas de repente, você seguir orientações, falar, não, olha, eu tenho esse pensamento, mas aqui funciona assim, então vou trabalhar dessa maneira. Não funciona, não, eu acho a melhor maneira, qual é a melhor maneira de se colocar Davi no trono? Vai ser assim, você passa nas cidades e começa a anunciar, começa a falar que Abner está com um exército, que tem alguns homens, que não sei o que, e daí você vai com mais alguns homens para lá, e começa a falar que aqui também aquela cidade está assim, começa a ver as estratégias de Davi, mas não era para deixar só Deus agindo? Não, Deus age na ordem, Deus é um Deus de ordem, não de confusão. Terceiro, precisamos de determinação. O texto fala, cadê o texto aqui? Todos esses homens de guerra preparados, postos em ordens de batalha, vieram a Hebrom resolutos, determinados a fazer de Davi rei sobre todo o Israel. Terceiro, precisamos de determinação, resolvidos a fazer Davi rei sobre todo Israel. Determinação, qual é a palavra que eu usei muito no CVC? Vamos ver se o pessoal lembra. Quero mais alto, gente. Intencionalidade. Sem intencionalidade, a gente precisa querer, a gente precisa ter algo, igual eu quero ser médico, eu quero ser pastor, eu quero ser advogado, eu quero passar naquele concurso. Meu querido, se você não tiver determinação, não adianta. Se você na primeira prova, não reprovei, reprovei na segunda, na terceira, tá difícil, eu fui para a faculdade, vi que não era bem aquilo, então na verdade você não queria, porque nós, como nós falamos, estamos numa guerra. Existe um inimigo que não quer que o reino de Deus seja estabelecido, porque o reino de Deus significa a vontade de Deus. Se o rei Jesus começar a governar, significa que a vontade dele vai ser estabelecida aqui, significa que os valores e princípios dele vai começar a reger isso. E você acha que o inimigo quer? Não, o governo humano quer sobressair, o egoísmo e tudo isso daí. Então nós precisamos eu decido. Tá todo mundo, a igreja tá, então já decidimos, agora vamos, a igreja se alinhou para algumas coisas, agora a gente precisa se alinhar para quê? Como que Jesus vai ser reconhecido como rei da nossa nação, se eu não consigo fazer com que meu vizinho saiba que ele é rei sobre a minha casa, sobre a minha vida, se eu não consigo mostrar que ele é rei, o meu rei para ninguém? Começa com isso. A gente precisa começar a testemunhar, a gente precisa começar a falar, a gente precisa começar a evangelizar, a gente precisa começar a criar estratégias, como eu falei sobre célula. A gente tem falado, a célula é muito bom para a comunhão, para a gente se fortalecer, para estar junto, tudo isso é muito bom, mas não adianta se a gente voltar a ser um grupinho lá que, como é gostoso, eu gosto, mas e aí a célula... Jesus vai ser rei daquela célula só? Vai ser rei só dessa igreja? Então pronto, eu creio, eu estava estudando quando esse versículo, pede-me e te darei as nações,
não está escrito na Bíblia, mas eu penso que foi uma conversa no céu, quando Deus estava falando, olha, você vai lá para a terra, você viu que o nosso primeiro Adão não deu certo, então você vai ser esse novo governante, mas você pode me pedir, eu vou te dar as nações. Assim, eu senti, veio um sopro no meu coração, ele falando assim, o Senhor me dá o Brasil? Eu achei que eu fosse ouvir um pouquinho mais do que apenas o Caio, num uau. Ele falando, posso pedir? O Senhor me dá o Brasil? O Senhor me dá o Brasil? E Deus falou, estou falando que você pode pedir. Por isso que o Brasil é um dos países mais abençoados. Você viu um monte de gente querendo ir para os Estados Unidos, para não sei aonde, viu o furacão passando lá? Aqui não tem furacão. Aqui essa terra tem riquezas, por isso que está o mundo inteiro de olho aqui no Brasil. Está todo mundo, o Brasil, sabe? E um dos preletores que vai estar nesse congresso lá é o Randy Clark, que é o responsável pelo avivamento de Toronto, um dos maiores avivamentos que teve no mundo. Inclusive o Paulo Mazzoni, ele fala que o despertamento dele, o boom da igreja de Belo Horizonte, lá a Batista Central de Belo Horizonte, foi por causa de uma ida dele em Toronto, que ele conheceu o Randy Clark, lá que foi, o Randy Clark vai estar aqui, é o responsável por essa conferência. Ele fala que, a hora que aconteceu o boom no Brasil, no Toronto, não vai ser vai ser fichinha. Ele falou assim, a faísca que tem no Brasil, falou, em Toronto não tinha um milésimo da faísca. Ele falou, a minha terra do avivamento não é Canadá, não é nem nos Estados Unidos que hoje ele mora. Ele fala, a minha terra do avivamento é o Brasil. Por isso que ele vem tanto no Brasil. Ele veio aqui em Marília, ele vem aqui, ele passa meses aqui no Brasil. Ele vem porque ele fala assim, eu não vou morrer antes de ver esse boom no Brasil, porque daí vai ser o avivamento, porque o avivamento do Canadá, desse Toronto, aí espalhou para vários países, mas ele falou, o Brasil é o pavio do mundo, sabe, é isso, por isso que, só que a igreja do Brasil não descobriu isso ainda. A igreja tem que vir o pessoal de fora. O povo do Brasil está querendo ir para fora. O povo do Brasil murmura. O Brasil é não sei o quê. A hora que a gente começar a perceber que existe um poder na igreja, existe um poder nesse rei que nós representamos, só está faltando o seguinte: se levantar o povo, os valentes, o soldado, para de repente falar assim, ô rei, eu sei que o Senhor já foi ungido, mas o Senhor está aí ainda, as pessoas não reconheceram o Senhor como rei, por isso que talvez não dá para, porque eu quero dizer que levou 13 anos para Davi passar a reinar, de quando ele foi ungido até ele se tornar rei de Israel. E depois que ele se tornou rei de Israel, foi a maior conquista e a maior prosperidade. A gente fala sobre Salomão, que vinha gente de todo lugar para ver a riqueza de Salomão. Eu quero falar que a riqueza de Salomão, quem guardou foi Davi. Salomão só construiu o templo com tudo que Davi ia guardando. Davi ia conquistando, Davi conquistou tudo. Davi guerreou, conquistou todos os povos. A extensão máxima da conquista da terra prometida foi no reinado de Davi. A maior prosperidade de Israel foi no reinado de Davi. Salomão, ele usufruiu da bênção do governo do rei Davi. Meu querido, se a gente conseguisse, se a igreja conseguisse se levantar para falar assim, vamos ter Jesus como rei da nossa nação. Vem cá, eu quero te apresentar um rei, não um rei Davi, mas um rei que é justo, o justo juiz, o governante que quer trazer prosperidade, quer trazer vida, quer trazer cura, quer trazer bênção, quer trazer libertação, quer trazer identidade, quer trazer a conquista, quer trazer vida. Ah não, mas quem quer? O Bolsonaro, eu não sei quem? Não, vai muito acima desses. Está muito acima. Talvez ele reinando, ele vai estar orientando a gente, sim. Ele vai estar colocando governantes segundo o coração dele.
mas acima de todos esses, é esse rei. Meu querido, o Brasil está para experimentar realmente o que nem a igreja tem noção. Alguns países já têm experimentado. A Coreia do Sul foi um país que saiu de uma guerra, de um caos, da Segunda Guerra. Em 20 anos se tornou um país extremamente bem-sucedido, cheio de paz, de prosperidade, por causa da igreja, porque pessoas começaram a se posicionar e falando: agora a gente não quer mais pessoas, a gente não quer mais comunismo, a gente não quer mais ismo, a gente não quer mais isso, a gente quer o Senhor como rei. E Jesus foi levantado como rei daquela nação. Vê que potência virou aquela nação. Hoje até nos dorama da vida aí da Netflix está dominando já. Quem não sabe, dorama são os programinha aí assista um programa maravilhoso, uma advogada extraordinária. Um programa é uma série maravilhosa. Se assistir esse daí você vai se apaixonar, mas é da Coreia do Sul esse programa, é uma série maravilhosa aí. Por último, meu querido, precisamos de unanimidade. Também todo Israel era unânime no mesmo propósito. Meu querido, a igreja, e aqui precisa começar na igreja local, mas precisa se espalhar para todas as igrejas. Eu quero dar um exemplo numa igreja local. A gente tem diferenças de gosto, a gente tem diferenças de pensamento numa casa. Eu e a Nilva numa casa, eu queria pintar a casa de uma cor, ela queria pintar de outra. Normal isso. Agora imagine uma igreja com 400 pessoas. Você acha que não vai ter gente que prefere isso? Tem gente que acha que o ventilador no calor desse tinha que ficar desligado, porque tem tosse, porque não sei o que. Então você desliga. Daí a hora que você desliga, o pessoal: nossa, que calor, que absurdo é esse? E assim, com essas pequenas coisas: nossa, mas esse som é não sei o que, então troca o som. Não, mas enquanto troca, olha isso, olha aquilo. Eu precisava mudar, tirou o cu de quinta, não, mas tinha que ter o cu de quinta. Daí você pega um monte de gente e fala: pastor, mas então não dá para, fica tanta coisa. E a gente vai perdendo aquilo que a gente tem de principal. A gente vai colocando pequenas diferenças de opinião, de achar, eu acho isso, aquilo melhor. Eu vou saindo da fileira. Não, eu estou na fileira aqui porque eu vou entrar na fileira do exército aqui porque eu quero fazer, eu reconheço Davi como rei e eu quero fazer que ele seja o rei de Israel. Eu estou lá. Então, vamos continuar seguindo reto. Ah, mas a gente vai por esse caminho? Vamos, puxa, eu prefiro outro caminho. Não, tá bom, mas a gente decidiu que por esse caminho. A pessoa sai da fileira por causa do caminho. Gente, o reino é mais importante que o caminho. Ah, não, mas eu acho que esse caminho. Puxa, mas tem mais 1000 pessoas. Porque você acha, às vezes foi ponderado que para 100 pessoas é melhor, mas só porque para você não é tão bom, você não pondera que tem muitas coisas que envolvem uma igreja, que envolve pessoas, mas você sai. Ou pior, você não sai, mas você fica aqui. O que você está achando desse caminho? Não, mas o caminho está complicado, hein? Você viu? E aí, mas e esse comandante que fica passando aqui e fica tentando incentivar a gente? Mas eu não vejo mesmo ele entrando na fileira aqui, ele só fica incentivando a gente, mas não sei o que. E aquilo, fala pro outro aí da frente aí, não sei o que e tal. E daí era pra gente estar assim. Eu estou marchando num exército responsável por algumas metas, e a meta principal é estabelecer um rei sobre essa nação que vai trazer benefício para mim, para minha família. Por isso que muita gente que enquanto que fica assim, com preocupações e com falatórios e com tanto nhenhenhê, enquanto fica assim, não percebe, não experimenta o estabelecer do rei, a começar na sua vida e na sua casa e na sua família.
porque só vai ter isso o dia que o rei for mais importante do que o caminho, do que as pedras que tem pelo meio do caminho. A hora que eu perceber que, não, o caminho não é o melhor, mas, cara, olha, com quem eu estou nesse caminho? Eu tenho irmãos, eu estou num time de vencedor, com um rei que já venceu para mim. Eu já estou no time que já tem a vitória certa, que já tem o general que já venceu, que já conquistou. Eu tenho uma herança, eu estou aqui marchando, eu tenho dificuldade, mas eu sei que eu sou mais do que vencedor. Então as demais coisas eu não estou nem aí. Eu sei que eu quero me juntar, eu quero seguir, eu quero me preparar, eu quero estar na fileira certa, eu quero ter unanimidade, mesmo que com algumas diferenças. Eu quero, porque o mais importante é que o rei seja estabelecido e seja entronizado na minha vida, na minha casa, na minha família e na minha nação. Coloca aí Atos 2:42, por favor. E perseveravam, eles insistiam, eles tinham determinação na doutrina, no ensino dos apóstolos, que eram quem recebia, quem recebeu, quem aprendeu. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no estar junto, no estar na fileira, no partir do pão, na comunhão, nas orações. Vai, pode continuar. 43. E em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Tem ali, eles eram unânimes, estavam unânimes. Você vai continuar. Sabe, tem faltado isso. Cada um, você tem perseverado no quê? Naquilo que eu penso, naquilo que eu acho, naquilo que eu concordo, naquilo que eu discordo. Sabe, tem muita gente, as igrejas, e daí agora vou sair da igreja local. Outra igreja não se reúne com a outra porque não concorda, porque acha, o que a gente recebe de gente aqui, e com certeza talvez quando sai daqui vai para outra igreja, e sabe o que? Fala dessa igreja porque aqui pode tudo, não conhece, mas aqui pode tudo, aqui não sei o que, aqui eu lembro uma vez que começaram, e daí eu lembro que o Japa sempre, pastor, por que a gente não começa a tentar reunir com as outras igrejas para orar com as outras igrejas? Eu já falei para ele, um dia tentamos fazer isso daí, viemos aqui, oramos, algumas igrejas, nem todas, a minoria das igrejas vieram aqui e tal, não sei o que, daí um dia fomos na outra igreja, foram duas mulheres de calça comprida, e daí já falaram, não, nós não vamos mais orar com a igreja batista, porque as mulheres lá usam calça comprida. Então, enquanto, não adianta a gente se reunir para orar, enquanto calça comprida ou qualquer outra coisa, não é, pode ser calça comprida ou pode ser, a gente também, não estou falando, às vezes aqui, eu também vou orar com o outro, falar, nossa, olha como o outro ora diferente de mim, enquanto essas coisinhas forem maior do que a importância de estabelecer um rei aqui. Meu querido, enquanto a igreja tiver essas diferenças, e isso for mais importante do que realmente falar assim, tem diferença e não tem problema, lá você acha que é certo lá, fica lá e glória a Deus. Se a gente precisar unir, você vai com calças, eu vou sem calça, misericórdia, você vai de saia, cada um vai do jeito que se sentir bem, do jeito que não tem problema, e não falo, cada um serve, se aquele acha que é errado comer carne, que não coma, e que isso não me escandalize. Se o outro, Paulo fala isso, se aquele acha certo comer carne, também não tem que escandalizar o outro. Paulo ensina isso daí, a gente consegue viver bem, mas não, enquanto o povo de Deus não tiver unanimidade nessas coisas, de falar, não, olha, ele tem diferença, mas é meu irmão, ele é um bom testemunho, eu tenho diferença com alguns irmãos aqui, de outras igrejas, mas eu vejo outros irmãos aqui, que eu amo, que tenho Vaguinho, que é da Assembleia de Deus, que é o irmão meu, pastor Tiago, da Presbiteriana, lá ele batiza por aspersão, mas é um homem de Deus, a gente tem diferença, não, por que você não começa a batizar por aspersão? Não, porque é diferente.
Eu não creio dessa maneira, mas porque eu não creio dessa maneira, eu vou, não é um homem de Deus? Meu Deus do céu, eu vou para o inferno se eu falar isso daí. Não vou conseguir orar por causa dessas diferenças. Eu vou lá na Assembleia de Deus, porque não, lá você tem que ir de terno. Se eu precisar ir, eu vou de terno. Vou passar calor até não querer mais, mas eu vou de terno lá também. Eu vou em respeito e não vou tirar sarro, porque é o costume deles. Mas não tem que também, se um dia ver não, aquele pastor não é de Deus porque ele não usa terno. Sabe, são coisas que tem que ver minha vida, tem que ver a vida do outro irmão. Às vezes tem gente que usa terno e é mais consagrado que quem não usa. E tem gente que não usa e é mais consagrado que quem usa. Assim para todas as outras coisas. O que importa era o povo de Deus parar com essas coisas. E perceber que tem coisa mais importante. Porque enquanto o amor não for a régua para o povo de Deus, as pessoas aí fora não vão reconhecer que nós somos discípulos do Senhor. Porque Jesus falou, sabe quando as pessoas vão reconhecer que vocês são meus discípulos? Não é quando vocês usarem terno, não é quando vocês deixarem o cabelo comprido, não é quando vocês usarem uma roupa despojada, não é quando vocês tiverem um louvor top, não é quando vocês, é quando vocês amarem uns aos outros. Daí todos vão reconhecer que vocês são meus discípulos. Se a gente começar a amar uns aos outros, independente se o outro às vezes pensa um pouco diferente, se não está tudo do jeito que eu quero, do jeito que eu acho, mas tem uma direção hoje aqui, ali tem uma outra direção, na outra igreja tem uma outra direção. É igual o negócio de carro, a montadora de carro. A Ford é de um jeito, a Chevrolet é de outro, a GM é de outro. Você gosta da GM, ótimo, vai na GM. Agora não adianta você querer, não, eu quero o câmbio da GM, o motor da Ford, o não sei o que. Meu querido, isso não dá. Às vezes é assim, é igual esposa, é igual mulher. Não dá, você tem, a mulher é a tua mulher. Eu queria uma assim, não, é igual o homem. Não adianta a Nilva querer casou comigo agora, já era. Não, mas eu tenho que aguentar agora, para ter esse homem especial de Deus aqui, tem que aturar as coisas aqui, é assim. E assim, igreja, meu querido, aqui é uma bênção, é uma família. Mas se você quiser usufruir e servir essa igreja para apresentar o teu rei junto aqui alinhado, você vai ignorar algumas coisinhas, mas tá junto aqui e com amor falando, para a gente poder falar assim: aqui está o meu rei, e o meu rei é o leão da tribo de Judá, o meu rei é o Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que nós possamos sair daqui dispostos a representá-lo com tanta força e mais ainda do que muitos representaram seus candidatos. Que nós possamos ser voz desse Deus, que nós possamos fazer como esse povo. Nós estamos dispostos, porque vocês entenderam aqui, a chave está no simples. Davi era ungido, mas precisou de um povo para falar assim: ele vai reinar sobre Israel. Eu quero dizer que Jesus, ele é um ungido de Deus, mas ele precisa de uma igreja que fale: ele vai ser o ungido aqui no Brasil, ele vai ser o rei aqui no Brasil, ele vai ser o governante da nossa nação. Como que isso daí? Eu vou ser o porta-voz, eu vou ser o representante, eu vou ser o exemplo, eu vou fazer com que os valores dele saiam da minha boca, saiam através das minhas ações, para que amanhã depois pessoas possam também reconhecê-lo como rei na sua casa, na sua família, em outras cidades, até no Brasil, em nome de Jesus. Ministério do Louvor à frente aqui.